Estou aqui no AT7, lugar onde usualmente temos as aulas de paleobiogeografia, em uma quarta de manhã e sempre que possível chegando por volta aí de 8h30. Mas daí você me pergunta, Diogo, por qual motivo você está em frente ao AT7 logo aí no final do semestre? E eu te falo, cara, é porque tem um estromatólito bem ali. Tá vendo? Aquilo lá é cupim. Mas é brincadeira, eu lamento, não tem. Você vai encontrar isso daí lá para a Austrália e outros lugares. Ou talvez ali até no Museu da USP. Mas o que eu te digo é, não fique triste por conta disso. Porque nós vamos te explicar o que é um estromatólito. Também vou te mostrar uma imagem, para você ter uma ideia. Mas eu prometo que o vídeo será útil se você continuar com a gente. Então, até já. Bom, ali naquele começo eu deixei esse ponto de dúvida do que era um estromatólito, mas eu não expliquei de fato, pois eu vou fazer isso agora. Os estromatólitos, eles são estruturas rochosas formadas por camadas de sedimentos que são unidos por colônias de micro-organismos. Então, não se sabe exatamente quais micro-organismos formam os estromatólitos, porque eles não deixam a estrutura fossilizada, mas a partir de diversas pesquisas que são realizadas anualmente, até porque é uma área muito quente da biologia, da geologia e da paleobiogeografia, supõe-se que eram cianobactérias fotossintetizantes. O nome estromatólito ele vem do grego, que é estroma, significando colchão, e litos, pedra. E é exatamente isso. Estromatólitos são colchões de pedra, que foram construídos milímetro a milímetro. Mas a parte que é realmente impressionante nessa história toda é que os estromatólitos eles começaram a se formar cerca de 3,5 bilhões de anos atrás. Se a gente levar em consideração que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, eles demoraram ali aproximadamente 1 bilhão de anos para se formar. Mas nossa, muito tempo. Não, não é tanto tempo assim não, se a gente for levar em consideração que os metazoários e a vida mais complexa demorou muito mais para aparecer. Então, eles apareceram, na verdade, no Eon Arqueano. E isso quando a Terra ainda era um ambiente extremamente hostil, sem oxigênio na atmosfera e também com oceanos extremamente quentes e ácidos. Então, eles são também seres vivos, individuais. E não como muitas pessoas pensam que, nossa, o estromatólito é aquele negócio lá imenso, aquela pedra gigante e aquilo lá é um indivíduo. Não, eles são sim indivíduos, mas eles formam uma bioestrutura de comunidades. Então, o estromatólito é uma comunidade formada por essas bioestruturas individuais juntas, que interagem com o ambiente de forma tão eficiente que eles deixam essa assinatura física no planeta até os dias de hoje. Então, é uma espécie de assinatura microbiana do tempo geológico, basicamente. A partir disso, você consegue fazer estimativas muito precisas do tempo geológico. Beleza. Agora eu já te falei o que é um estromatólito, o conceito, a definição. Mas eu vou te falar como eles se formam também. A formação de um estromatólito ela começa em águas rasas. E essas cianobactérias elas se agrupam e criam um biofilme pegajoso sobre o fundo. Esse biofilme ele consegue capturar partículas do sedimento que estão em suspensão. Isso daí também é suposto que faz parte desse processo de alimentação dessas estruturas que são formadas por essas comunidades de micro-organismos. E, basicamente, quando esses micro-organismos ficam soterrados por alguma questão ambiental, eles crescem novamente sobre essa camada. E vai crescendo camada por camada por camada, e esse processo vai se repetindo ao longo de milhares, de milhões de anos. E é um ciclo de soterramento e de crescimento. E isso dá origem a estruturas de formas variadas. Colunas, domos, camadas laminadas e diversas outras aí que foram encontradas ao redor do mundo todo. Cada camada ela guarda um vestígio do ambiente daquele tempo. E isso é interessante de se pensar, porque ela mantém a composição da água, claro, tudo isso vestigial, a presença de certos elementos químicos, a intensidade de radiação solar que incidia naquela época. Ou seja, outras inferências interessantes que podem ser realizadas a partir da análise desses organismos fossilizados. Então, basicamente, ali a partir disso, os estromatólitos, além de fósseis, eles também são arquivos ambientais microscópicos de grande importância para a ciência e também para os estudos dos tempos passados. Bom, outro dia, outro momento, agora de noite também, tive problemas aqui com conexão, internet mudança, mas não importa. O importante é,
O que os estromatólitos têm de tão fundamental para a história da vida na Terra subsequente a ele? Então, é basicamente uma só palavra: oxigênio. Os estromatólitos, eles liberavam oxigênio como um subproduto da fotossíntese. Pois bem, lembrem-se, cianobactérias. Vocês se recordam de todo o processo que as cianobactérias fazem da aquisição de energia química, energia fotoquímica, e da liberação de oxigênio em todo esse processo que eles levam para conseguir energia para si mesmos. Bom, isso que eu falei agora levou basicamente ao que chamamos de o grande evento de oxigenação do planeta. Esse evento, ocasionado pelos estromatólitos e pelos seus processos fotoquímicos, em um momento onde o planeta era basicamente anóxico, o pouco de oxigênio, que não era tão pouco assim, foi algo súbito, mas claro, comparado com o que hoje em dia, ainda assim não era tanto oxigênio na atmosfera, mas isso já foi o necessário para levar os organismos primitivos que conviviam ali naquele ambiente à extinção, por basicamente intoxicação ao oxigênio. Por outro lado, ao mesmo tempo que essa elevação súbita de oxigênio levou à primeira extinção em massa, também preparou aquele terreno, aquele ambiente, para o surgimento da respiração celular. E isso, futuramente, levaria à grande explosão de vida multicelular, os primeiros metazoa ali no Ediacaria. E os estromatólitos, atualmente, eles são, como eu já havia dito também, grandes arquivos geobiológicos que possibilitam diversos estudos também em muitas áreas diferentes, tanto na química, na biologia, na geografia, na paleontologia e por aí vai. Estudos principalmente envolvendo quando queremos retroceder, ou seja, quando queremos visualizar de algum modo ou com algum parâmetro como era a vida anteriormente, ou também comparar aspectos com o período atual. Outra questão também interessante é que, por exemplo, na formação Warahuma, na Austrália, ou no grupo Gunflit, no Canadá, e também aqui no grupo Bambuí, no Brasil, nós temos estromatólitos com bilhões de anos de existência. E lá são alguns dos locais onde se concentram os estudos científicos. Bom, pode parecer estranho, eu sei, mas os estromatólitos ainda existem. E não é lá na UFSCar como no início do vídeo. Na verdade, eles existem em ambientes extremos com alta salinidade, o que os favorece, favorece o seu crescimento ao longo de milhares de anos, mas também ocorre esse favorecimento por conta de que não tem tanta competição assim com outros organismos. Nós temos, por exemplo, Shark Bay, que é um local onde tem na Austrália muitos estromatólitos recentes, também na Laguna, em Bahamas, na Bolívia, então tem estromatólitos espalhados aí ao redor do mundo todo. Isso prova algo interessante, os estromatólitos eles são fósseis vivos, basicamente. Bom, e para finalizar, os estromatólitos eles não são só fósseis ou rochas, eles são testemunhas das transformações da Terra, da origem do oxigênio, dos processos geológicos, da deriva continental e também de toda a formação da vida na Terra. Então, gostaria de dizer que aqui a gente encerra o vídeo e que eu espero que ele tenha servido de algo para vocês, porque pelo menos eu gostaria de que vocês entendessem minimamente a importância de se estudar estromatólitos. Então é isso. Obrigado a quem acompanhou até aqui. Agradeço também ao Renato e a Ana que fizeram toda a direção de arte do vídeo, roteiro, da gravação e também a edição e a minha namorada Cecília que está aqui ajudando. Obrigado.